Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Débora Pereira e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre gestão de marcas. Por quê? Porque gestão de marcas é um dos pilares estratégicos do marketing contemporâneo. Quando a gente pensa em marca, a gente não está falando apenas de um nome, de um logotipo, de uma identidade visual. A gente está falando de percepção. Marca é aquilo que as pessoas sentem, pensam e esperam quando entram em contato com uma empresa, um produto, um serviço ou até uma pessoa. A gestão de marcas, ou o que a gente chama de brand management, é justamente o processo de construir, fortalecer e proteger essa percepção de marca ao longo do tempo. E isso começa com uma pergunta simples: o que essa marca promete para todo mundo? Qual é a proposta que ela traz? Qual é a ideia que está por trás dessa marca que ela propõe para os seus consumidores? Então, toda marca forte precisa ter uma promessa clara, objetiva, né? E ao longo do tempo ela precisa cumprir essa promessa, que é isso que vai fazer com que o consumidor confie nessa marca, ou seja, ela prometeu e entregou. Outro ponto essencial na gestão de marca é o que a gente chama de posicionamento. Num mercado tão cheio de ruído, vamos dizer assim, né? Você tem muita gente falando ao mesmo tempo, rede social, outras mídias, então, e tudo começa a ficar muito parecido na cabeça do consumidor, porque é tudo muito rápido, tudo, né, muita postagem, muita coisa que acontece ao mesmo tempo, e isso acaba saturando a cabeça dele. E aí, por que ele deveria escolher a sua marca e não uma outra? Essa é a grande questão que a gente precisa responder quando pensa em posicionamento de marca. E aí, a ideia é, a primeira coisa a gente entender que não existe marca que vai agradar todo mundo, tá? E justamente por isso é importante o posicionamento. Quando você opta por uma posição no mercado, obviamente que você está abrindo mão das outras. Então, aquela ideia de, eu quero agradar todo mundo, não funciona, tá? Essa ideia não dá certo. Por quê? Porque uma boa marca com um bom posicionamento, ela sabe exatamente com quem ela quer falar, o que ela quer dizer e como é que ela vai cumprir essa promessa que ela está fazendo para o consumidor. Então, não é só uma questão de comunicação. Eu vou fazer isso, vou fazer aquilo em termos de comunicação. Vai muito além disso. A gente precisa entregar uma experiência, tá? Que é o conjunto de todas as relações que o consumidor vai ter com a sua marca. Tá? E é isso, esse ponto de contato que a gente trabalha como experiência, que vai fazer com que a sua marca tenha uma construção que faça sentido na cabeça do consumidor. Então, isso vai desde o momento em que você propõe para ele, por meio de uma comunicação, olha, venha experimentar, venha até aqui, até cobre o processo todo, até o pós-venda. Então, tudo isso faz parte da tal da experiência que o consumidor precisa ter e precisa ser exatamente aquilo que foi prometido desde o início que você falou para ele, que você ia entregar. Né? Então, quando a gente pensa nisso, a gente percebe que a gestão de marca não é só uma questão, vamos dizer assim, de comunicação, ela vai além, ela tem cultura envolvida, ela tem processos e principalmente tem as pessoas envolvidas. Né? Porque não é só aquilo que ela fala que ela vai fazer, mas é efetivamente aquilo que ela faz. Né? E quem faz em última instância são as pessoas. Né? E a gente não pode esquecer também de uma última coisa que também é muito importante, que é o propósito da gestão de marcas. Então, hoje em dia, o consumidor quer marca que tenha significado, né, que fale com ele, que expresse os valores que ele tem, que se conecte com as questões que ele acredita socialmente, culturalmente, emocionalmente. Então, tudo isso a marca tem que conversar com esse cliente. Não é só mais uma questão de, vou fazer um comercial divertido e está tudo resolvido. Tá? Por quê? Porque o propósito desta marca não substitui o produto ou o serviço que você está prometendo entregar para o seu cliente, tá? Ela é o que vai dar a profundidade na relação que você quer estabelecer com ele. E a gente precisa dessa relação porque nos interessa o consumidor que volta
e compra da gente com frequência. Não interessa aquele consumidor que vem uma vez e vai embora. Então, para eu fazer ele voltar, eu preciso ser consistente naquilo que eu prometi e naquilo que eu estou entregando para ele. Porque se eu não for, ele vai experimentar outra coisa que pareça para ele, mas, vamos dizer, que combine mais com os valores que ele está querendo expressar por meio dos produtos que ele compra. E a gente não pode esquecer que tudo isso é um trabalho contínuo, né? Não é uma coisa que você faz uma vez e acaba. Então você tem que monitorar o que o consumidor está entendendo da sua marca, quais são as percepções que ele realmente tem. A gente tem que analisar o que os concorrentes estão fazendo, porque obviamente você vai fazer uma ação no mercado, você não pode esperar exclusivamente que o seu concorrente vai falar, então tá bom, parabéns, fulano fez uma ação legal. Ele vai fazer uma outra ação para tentar manter os consumidores dele que eventualmente você está querendo pegar. Então a gente precisa fazer essa análise constante do que o concorrente está fazendo, entender as tendências de mercado que vão mudando, que é uma coisa muito dinâmica, e obviamente fazer os ajustes estratégicos que isso tudo demanda. Tá? E entender que uma marca forte não nasce da noite para o dia. Ela é uma coisa construída com coerência, clareza, consistência. Então, tudo isso é feito ao longo do tempo, né? E a gente pode resumir essa importância dessa construção de marca, que é exatamente você entender o que o consumidor fala de você quando ele não está na sua frente. Porque é isso que vai realmente dizer o que, se você realmente conseguiu passar para ele os seus valores, aquilo que a sua proposta, aquilo que você disse a ele que você faria, e portanto se você está conseguindo cumprir essa entrega. Tá bom? Muito obrigada, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.